Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Então, com a invenção do microscópio, as algas elas foram colocadas no reino protista. Mas a palavra protista, ao pé da letra, ou na sua tradução do grego, quer dizer primeiro animal. Então, como é que pode? As algas são o primeiro? Pode ser misturado com outro tipo de ser vivo mais primitivo? Enfim, qual é o correto? Na verdade, o que aconteceu é que as algas ficaram um pouco à deriva, um pouco abandonadas, né? Sem uma colocação exata dentro da classificação biológica. A princípio, elas combinam muito bem com os protozoários, que antes eram os únicos pertencentes ao reino protista. Mas, com a invenção do microscópio, as observações a respeito das particularidades das algas fizeram com que elas fossem remanejadas para o reino protista. Mais tarde, com a aplicação de técnicas, inclusive bioquímicas, na observação e na classificação dos seres vivos, ficou ainda mais complicado manter um reino protista com seres vivos tão diferentes. Daí vem protoxista, é o que nós usamos atualmente. Na verdade, existem ainda algumas dúvidas a respeito de uma classificação correta de algas. Porém, até o presente momento, o que nós temos é protoxista, que reúne algas e protozoários. É isso que nós vamos ver hoje. Então, nós temos aí no protoxista, segundo a nova classificação biológica, né, nós temos aqui as algas, né, e os protozoários, né. Eles pertencem ao domínio eucarioto, né, que é um patamar acima de reino, e são eucarióticos, tá? Ou seja, eles têm um núcleo organizado por uma carioteca. Então, são células sofisticadas, são mais desenvolvidas do que aquelas bactérias que provavelmente vocês estudaram antes e sabem que elas são protistas, né? São procariontes, ou seja, elas têm um núcleo antigo. E aqui nós estamos falando de um núcleo moderno, tá? Um núcleo atualizado, tá? Eles têm o núcleo organizado e organelas membranosas. Então, as organelas são perfeitamente delimitadas por membranas. Isso é uma característica ideal para nós fazermos essa classificação desse tipo de ser vivo. Tá? As características desses seres vivos são particularmente interessantes. Vejam só. A maioria deles é unicelular, né, composto de uma única célula. Mas como eu falei antes, com o agrupamento das algas, junto com esse grupo, nós tivemos um aumento de diversidade biológica, aparecendo também organismos multicelulares e coloniais, como eu mostro aqui no exemplo. As algas verdes, tá? As algas vermelhas e as algas pardas, ou algas marrons. Todas elas pertencem a esse grupo que a gente chama de protoxista. Tá? Vejam só, o grupo é muito diverso, tornou-se um grupo muito amplo e que, por conta dessa diversidade tamanha, os biólogos pensam até numa nova reorganização. Por quê? Porque eles perderam uma identidade comum, como acontece com os outros grupos. Mas isso a gente vê logo mais tarde, tá? Então, o grupo é muito diverso, seja nas formas de nutrição, né? Ou seja, a maneira com a qual eles se alimentam, que podem ser organismos autótrofos, né? Como você vê as algas e uma espécie ao menos de protozoário, tá? Heterótrofos, né? E alguns são os dois. Então você tem o que produz o alimento, que é autótrofo,
que consome alimento já pronto, que é o heterótrofo, e você tem aquele que realiza as duas coisas simultaneamente, né? Na reprodução, a reprodução ela é assexuada em sua grande maioria, mas também pode ser sexuada ou apresentar a alternância de gerações, ou seja, num único ciclo vital ela vai apresentar uma forma sexuada e uma forma assexuada também. Isso ficou bem evidente com a inclusão das algas nesse reino, tá? Outra coisa, a locomoção. Alguns são móveis, outros são fixos, são sésseis, tá? E também podem habitar ambientes de água doce, ambientes de água salgada, tá? E também ambientes terrestres, porém, desde que haja uma umidade, uma quantidade boa de umidade, isso é interessante para eles, seja em protozoários, seja em algas, tá? Também podem habitar o interior de outros seres vivos, né? Outros organismos, então, sobretudo plantas e também animais. Então, vivendo como mutualistas ou como parasitas, tá? Que na verdade, você tem os protozoários em sua maioria, né? Que interessa ao estudo do ser humano, são aqueles que causam algum tipo de doença, tá? Uma relação unilateral, que é o caso do parasitismo. O mutualismo não, o mutualismo é uma relação harmônica, em que existe ajuda e benefício para ambas as partes, tá? Os protozoários são um grupo bastante interessante nesse caso, tá? Do grego protos, que quer dizer primeiro, e zoon, que quer dizer animal. A maioria deles é heterótrofos e muitos são capazes de realizar algum tipo de locomoção. Então aqui você vê alguns tipos básicos dele e chama a nossa atenção a presença de alguns velhos conhecidos, como o caso da ameba, tá? Que pode ser uma ameba inofensiva de água doce ou pode ser uma parasita, tá? Como a entomoeba histolítica, que é uma ameba que causa uma doença chamada amebíase, que provoca a desenteria amebiana, que é muito mais grave do que uma simples desenteria, tá? Aqui você tem um protozoário da Trypanosoma cruzi, tá? No meio aos glóbulos vermelhos. Esse é o causador da doença de Chagas, ou mal de Chagas, transmitida por um barbeiro, que a gente conhece popularmente como o barbeiro, né? Que é um besouro, na verdade, e esse besouro se alimenta de sangue e acaba levando até a pessoa esse protozoário. E aqui a giardia, tá? Conhecida como Giardia gamblia. É um protozoário também, e esse protozoário ele tem a capacidade de sobreviver dentro do nosso intestino, provocando sérios problemas de nutrição naquela pessoa que hospeda esse tipo de protozoário, tá? Aqui você vê protozoários também com algumas manchas esverdeadas, o que caracteriza a presença de cloroplastos. Isso significa que eles realizam alguma fotossíntese e são aqueles que podem ser considerados do tipo autótrofo, tá? Ok? Bom, a morfologia e a locomoção, resumidamente, nós podemos destacar algumas características importantes, tá? A ausência de parede celular, não tem aquela parede celulósica, não tem aquela cápsula que aparece na bactéria, por exemplo. As formas, como eu mostrei na imagem anterior, são as mais variadas, né? Porque eles são muito antigos e eles se adaptaram a vários ambientes dentro do nosso planeta. Algumas espécies são patogênicas, ou seja, causadoras de doenças, e produzem cistos. Cisto é uma adaptação própria para aquele parasita que vive no intestino de uma pessoa ou de um animal. Quando ele sai junto com as fezes, ele se encista, ou seja, ele cria uma carapaça
onde ele fica guardado e protegido das ameaças que vêm do lado de fora, do meio ambiente, como frio, calor, substâncias químicas e tudo mais. É uma proteção interessante e uma adaptação evolutiva bastante útil para o protozoário e prejudicial para o ser humano. Tá? Na forma ativa, denomina-se trofozoito, quer dizer, quando ele sai do cisto, a gente chama ele de trofozoito. Geralmente o cisto ele é como se fosse mais ou menos uma casca de ovo. E quando ele se rompe, o protozoário sai e vai para a corrente sanguínea, né? Ou, perdão, pode ir também para o intestino. Tá? E aí ele está livre para perfurar o intestino, ficar por lá, cair na corrente sanguínea, enfim, fazer algum tipo de movimentação dentro do corpo. Aí a gente chama ele de trofozoito. Tá? Muitos protozoários se locomovem utilizando estruturas especiais, cílios e flagelos. Tá? Flagelo pode ser um só, mais de um, dependendo, como é o caso da giardia, ou podem ser vários, que são cílios, no caso do paramécio. Tá? Os pseudóptes, do grego pseudos, que quer dizer falso, e podos, que quer dizer pé, né? São expansões temporárias do citoplasma. Quem usa isso é a ameba, por exemplo, uma espécie de rastejamento dentro do lugar onde ela habita. Os flagelos são filamentosos e longos, tá? Como se fossem chicotes, tá? E provocam um movimento ondulatório que vai empurrando o protozoário para frente, tá? E esse protozoário ele precisa de um meio líquido, seja água ou seja sangue, por exemplo, tá? E os cílios têm a mesma estrutura do flagelo, feitos do mesmo material, tá? Mas são menores e estão presentes em grande número, tá? E revestem toda a superfície do protozoário, ok? Então essas são algumas características dos protozoários que estão juntamente com as algas. Legal? Então depois eu volto com mais algumas informações. Tchau!